Olá pessoal, aqui é a professora Patrícia do canal Simples Assim Aulas e junto com o professor Marcos Aba estamos fazendo uma revisão da Química Inorgânica. Estamos trabalhando com a tabela periódica e agora vamos falar sobre átomos e distribuição eletrônica. Prontos para o nosso exercício? Vamos lá! Temos as seguintes configurações eletrônicas dos átomos A, B, C, D e E no estado fundamental. Mas o que é estado fundamental? Apareceu um conceito novo. Vamos fazer uma revisãozinha teórica? Acompanha aí. Quanto mais próximo o meu elétron estiver aqui do núcleo, tá? Nessas primeiras camadas, na camada K, camada L, quanto mais perto ele estiver do núcleo, mais estável é o meu átomo, ou seja, mais baixa é a sua energia. Isso a gente fala para elementos no estado fundamental, que é quando ele ocupa os menores níveis de energia. Eu nunca vou fazer uma distribuição que eu começo pela camada K e pulo para a camada M. Eu vou fazer uma distribuição que começa pela K, depois vai para L, depois vai para M. Ou seja, sempre usando as menores camadas para eu ter o menor estado de energia. E aí eu vou ter meu elemento mais estável e ele vai estar no estado fundamental. Quando que ele sai do estado fundamental? Esse meu elétron, quando ele absorve energia, ele passa para uma outra camada, uma camada de maior energia. A gente chama esse elétron, então, de estado excitado, que é quando ele passa para uma camada de maior energia, porque ele absorveu uma energia. Quando ele volta para o seu estado normal, para o seu estado fundamental, ele devolve essa energia em forma de emissão, pode ser emissão de luz, tá? É uma das formas de emissão, é a emissão de luz. Então, no estado fundamental, ele está lá quietinho na sua casinha. Absorve energia, ele passa para uma nova camada e chama-se então esse elétron no estado excitado. Quando ele volta para sua casinha, ele devolve essa energia em forma de alguma emissão. Pode acontecer também deste átomo perder ou ganhar elétrons. Então, quando este átomo é neutro, eu digo que o número de prótons que eu tenho aqui no núcleo é igual ao número de elétrons que eu tenho aqui na eletrosfera. Se ele perde um elétron, então eu vou ter uma diferença entre o número de prótons e número de elétrons. Eu vou ter um próton a mais, então eu chamo ele de íon, um íon positivo, tá? Um cátion. O átomo que está recebendo esse elétron perdido, ele vai ter mais elétrons do que prótons, então ele vai ter uma carga negativa, ele vai ser um íon negativo e ele vai ser um ânion. Então, depois a gente vai fazer mais um exercício para a gente praticar essas diferenças de quando eu tenho um átomo neutro e quando eu tenho ele como íon. Agora que a gente já fez essa revisão teórica, vamos voltar ao nosso exercício. Olha só, temos aqui a configuração dos átomos em estado fundamental. É correto afirmar que o átomo que tem mais elétrons na última camada eletrônica é o D? Bom, primeiro eu preciso saber então quantos elétrons o D tem na sua última camada. Lembrando que a última camada eletrônica é também conhecida como camada de valência. É onde tudo acontece, tá? Então, vamos ver. D. Quantos elétrons ele tem na última camada? Lembrando que esse número aqui da frente está me dizendo qual é a camada. Esse aqui, S, P, D e F, são os subníveis. E esses numerozinhos aqui em cima me indicam o número de elétrons. Então, basta eu contar esses expoentes e eu sei quantos elétrons eu tenho. Só que ele quer na última camada. Qual é a última camada? A camada 2. Então, eu preciso contar todos os elétrons na camada 2, mesmo que estejam em subníveis diferentes, porque eles estão na camada 2. Então, eu tenho que contar todo mundo. Então, eu vou contar 6 com 2, eu tenho 8 elétrons na última camada. Agora, eu só preciso saber se ele é quem tem mais elétrons. Então, vamos lá. Aqui no A, última camada, camada 2, o máximo de elétrons que eu tenho são 2. Então, é menos que 8. Aqui no B, última camada é a camada 3, é o maior índice que eu tenho. Quantos elétrons eu tenho? 3 com 2 dá 5. Então,
Ainda é menor do que. Aqui eu tenho 2 com 5 dá 7. E aqui, a última camada é a 3, só tem 2. Então, ó, já encontrei a resposta. Resposta certa, letra A. O átomo que tem mais elétrons na última camada eletrônica é o D. Aqui está correto. Vamos ver o que ele está falando nas outras? O átomo C apresenta 3 camadas eletrônicas ocupadas. Então, vamos ver. O átomo C, ele tem a camada 1 e a camada 2. Então, está errado, porque isso tem 2 camadas eletrônicas, a 1 e a 2. Na C, o átomo A tem o mesmo número de camadas eletrônicas que o átomo E. O A tem uma camada, 2 camadas. E o E tem uma camada, 2, 3 camadas eletrônicas. Então, não é igual, está errado. Na D, o átomo B tem 3 elétrons na última camada eletrônica. B, na última camada eletrônica, eu tenho que somar. Então, eu tenho 3 aqui no subnível P, mais 2 que estão no subnível S, ambos na terceira camada. Então, eu somo. Eu tenho aqui 5 elétrons na terceira camada ou na camada de valência. Então, não são só 3, são 5. Está errado. Os átomos A e E têm suas últimas camadas eletrônicas completas. O A, olha aqui, ó, eu tenho 2s2, está faltando o 2p6, então não está completa. O E, eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, só que na terceira camada, olha aqui, ó, na terceira camada eu tenho S, P e D, então se eu só tenho elétrons até o S, eu ainda tenho aqui subníveis disponíveis. Então, eu não tenho toda essa camada completa. Se tiver algum subnível vazio ou faltando elétrons, a camada não está completa. Então, não temos dúvida. A nossa resposta correta, a letra A. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido mais um pouquinho, tirado todas as dúvidas sobre distribuição eletrônica e a configuração dos nossos átomos. Vamos fazer mais um exercício ainda sobre íons. Acompanhem no próximo vídeo. Não esqueça de curtir e de se inscrever no canal do professor Marcos Aba Matemática, e no meu canal Simples Assim Aulas. Encontro vocês também lá no Instagram. Abraço, gente! Até o próximo vídeo!